Fala, cartoleiro! Beleza? Como é que você tá aí? Preparado para a 12ª rodada ou não? Diz pra mim aí, como que você foi na 11ª rodada, hein? Cara, foi uma rodada muito boa, hein, a 11ª. Eu fiz 88,68, porém, era para eu ter passado dos 100 pontos. Não passei porque eu vacilei dentro de uma própria dica que eu dei aqui nesse canal, meu irmão. Se você não lembra qual foi a dica, se você não sabe qual jogador que eu vacilei, fica aí até o final que você vai descobrir. Combinado? Cara, para esse vídeo, para essa rodada, eu preparei uma coisa diferente aqui, lá do Clubista, sempre querendo inovar e trazer uma coisinha diferente para a gente colocar no meio da nossa análise da rodada, fechou? Para a gente conseguir escalar sempre o melhor time, ou pelo menos estar sempre muito bem embasado na hora de escolher quais times que a gente vai colocar ali como favorito, quais times que a gente vai dar um pouquinho mais de prioridade na hora de escolher um ou outro jogador. Fechou? Vamos lá? Você tá preparado? Você vai ver um negócio agora muito da hora, tá? Muito legal. Deu trabalho, viu, meu irmão? Deu trabalho, então valoriza aí, vai. Você vai ver. Quando você vê, já deixa o like, por favor. Valoriza a gente aí. Isso aqui foi legal. Olha lá. Olha isso aqui que tá na tela. Lá do Clubista trazendo para você 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Probabilidades por jogo. Aqui tem análise matemática, meu camaradinha. Análise matemática para a gente poder escolher os melhores times da rodada para conseguir montar a nossa base do time baseado nesses jogos. Então, qual que é o favorito absoluto da rodada? Ou seja, qual que é o time com maior probabilidade de sair vencedor dessa partida? Qual que é? Palmeiras. O Palmeiras é o time com maior chance de sair vitorioso nesta rodada. 50,6% de chance de ganhar do Atlético Paranaense. Dentro de casa, lembrando que esse jogo do Palmeiras vai acontecer no Allianz. O Palmeiras tem bons atacantes, o Palmeiras tem um bom meio de campo para a gente poder escolher para colocar no nosso time, fechou? Segundo jogo analisado aqui, que tem um forte favorito, o Flamengo, o nosso Mengão da Massa jogando contra o Bahia. É um forte favorito porque chances de empate é a mais baixa da rodada, 21,8. Nenhum outro jogo da rodada tem um índice de empate menor do que esse. Então, esse jogo aqui traz o Flamengo como um forte favorito. Flamengo, sendo forte favorito, jogando em casa no Maraca, meu irmão, não tem como. É Pedro e Arrascaeta. Não tem como, não vacila, tá? Não vai vacilar. É Pedro e Arrascaeta aqui nesse time. Pô, já tô dando dica do meu time, hein, pô. Vai ficar fácil, hein? Ó, Cruzeiro e Grêmio, favorito jogando em casa. Favorito é o Cruzeiro, 41,6, mas cara, não se iluda. Veja aqui a chance de empate, 39,5. Então tem um favorito? Tem um favorito. Mas não significa que ele vai se tornar o vencedor aqui, ó. Se a gente fosse jogar, manja aquela margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, estaria dentro de uma margem de erro de empate. Então, cara, vale a pena apostar no Cruzeiro? Vale, mas tem um pouquinho de cautela na hora de escolher aqui. Talvez apostar num atacante não seja tão bom. Talvez um defensor, pensando ali num 0 a 0 truncado, pensar no meio de campo, acho que vale a pena aqui. Pensar no centroavante, acho que já não cabe tanto assim no atacante de lado, também talvez não caiba tanto aqui não, tá? Bragantino e Remo, pô, Bragantino, cara, tem uma grande oportunidade de valorização. Os jogadores do Bragantino estão baratos no Campeonato Brasileiro, estão baratos no Cartola. O Remo, pior visitante. Ou seja, grandes chances do Bragantino sair com uma vitória e valorizar o seu time aqui. Beleza? A gente colocou aqui um jogo que é a armadilha da rodada. Por que, que ele é a armadilha da rodada? Porque é o jogo com maior chance de empate, 41,9. Estamos falando de quem? Estamos falando de Santos de Ney contra Fluminense. Santos e Fluminense aqui, o jogo é na vila mais famosa do mundo. Mas a grande chance de empate aqui, então, cara, talvez poupar investimento tanto em Santos quanto em Fluminense. Pô, poupar investimento no Neymar, talvez aqui nessa rodada. Melhor ir com um pouco mais de cautela quando for analisar jogadores desses dois times aqui, beleza? Cara, tem outros dois jogos aqui, que é Vasco e São Paulo, Internacional e Mirassol, que a gente acabou não colocando, não subindo ele aqui para análise, porque, cara, é um jogo muito equilibrado. Você fala, porra, Frank, muito equilibrado aonde? 41% de chance pro Vasco, 30% pro São Paulo? Cara, eu sempre considero uma discrepância aqui de mais ou menos uns 15, 20 pontos aqui.
para eu falar que um time é mais favorito do que o outro, tá? 41,5 contra 30,4 tem favoritismo? Lógico que tem, o número não mente, mas no qualitativo ali talvez não seja tão, não tenha tanta vantagem assim. Mesma coisa Internacional e Mirassol. Pô, o Mirassol é um dos últimos colocados, concordo. Porém o Inter também não tá jogando aquilo que sempre se é esperado do Inter. O Inter tem patinado algumas vezes, tem patinado jogando no Beira-Rio. O jogo é 11 da manhã, o jogo da 11 da manhã, eu já falei na rodada passada, é meio estranho, um jogo estranho. Não é sempre que dá para confiar não nos times de casa jogando às 11 da manhã, não dá para confiar num favorito 100%. Então, prefiro dar uma segurada aqui. Eu sei que vai ter bastante gente colocando o atacante do Inter aqui, mas o Alan Patrick, por exemplo, é um bom meio de campo, mas, cara, aqui eu prefiro não arriscar tanto, tá? Eu prefiro ficar onde? Eu prefiro ficar aqui no Top Teams da rodada para escalar. Quais são aqui? Sempre pensando nesses percentuais em chances de vitória, beleza? Igual eu falei lá em cima. Então, Palmeiras, 50,6, Flamengo, 47,3, Cruzeiro, 41,6 e Bragantino, 40,1. Bragantino jogando contra o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Bragantino com jogadores baratos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, chance de valorização aqui no Bragantino, beleza? Cara, você curtiu aqui desse material aqui para fazer análise, para poder ajudar aí na escalação? Se você curtiu, já deixa o seu like agora, não vai deixar pro final, senão a gente esquece, irmão. A gente esquece. Aproveita aí, eu dou um tempinho para você. Deu certo? Conseguiu? Fechou? Cara, e também aproveita, escreve aí, deixa seu feedback. Pô, foi legal, não foi legal a análise? Pô, não vale a pena perder tempo com isso? Oh, putz, ajuda bastante a gente na hora de pensar aqui no time. Pô, se você curtiu ou se você não curtiu, deixa seu comentário aí, ajuda a gente bastante, beleza? Vamos lá pro Cartola? Não abandonei não, eu vou escalar sim, tô voltando pro jogo. Aqui, ó, pô, campeonato ali, ele voltou. Ele voltou com o meu time anterior, vamos fechar aqui e vamos escalar meu time pra rodada, meu camaradinha. Começando aqui do goleiro. Goleiro, a gente tem o. Cara, se você pensa em defesas, aqui tem dois bons nomes para defesa, tá? Aliás, digo mais, aqui temos 4 grandes nomes para defesas, tá? São 4 goleiros que, pensando em defesas, vale muito a pena o investimento. Hugo Souza, Lucas Arcanjo, Volpi e Fábio, tá? Vale muito a pena o investimento nesses caras. Porém, eu não vou em nenhum desses 4 caras. Eu vou em Carlos Miguel para o nosso gol. O Atlético Paranaense tem atacantes que, cara, certamente irão finalizar bastante nessa partida. E eu tenho confiança aí no Carlos Miguel de conseguir pontuar com defesas também, assim como eu dei a dica dos 4, Carlos Miguel também entra nesse rol de goleiros que fazem grandes defesas durante a partida. Rafael também, mas é jogo contra o Vasco, então melhor não, tá? Juninho Capixaba, cara, Juninho Capixaba jogando dentro de casa, eu não costumo deixá-lo fora do meu time. Então, Juninho Capixaba vem pro meu time. Eu sempre tenho laterais aqui, cara, vocês vão perceber ao longo dos tempos, que eu tenho 3 sempre grandes favoritos aqui pro lateral. E quando eles jogam em casa, eu costumo colocá-los. Juninho Capixaba, Cuiabano e Luciano Juba. São 3 laterais ali que para mim são unanimidades em toda a rodada, jogando em casa. Juninho Capixaba vai jogar em casa, então vale a pena o investimento. 14,21 aqui. Beleza? Só que aí é o seguinte, cara. Na lateral eu costumo jogar igual o time 4-4-2 joga. Enquanto um lateral avança, o outro segura aqui para fechar a defesa. Mesma coisa aqui. Enquanto eu invisto grana em um lateral, no outro eu costumo dar uma segurada para não sair estourando o orçamento, beleza? Então já coloquei o Juninho Capixaba, Cuiabano. Cara, Cuiabano é uma baita dica, tá? Cuiabano, desde que chegou no Vasco, tem jogado muito bem. Com o Renato Gaúcho, tem jogado melhor ainda. Tem participado de gols, tem feito desarmes. Ele faz gol também, não só dá assistência. Vale muito a pena colocar ele. Eu vou colocar ele hoje, nem a pau. Por quê? Porque é contra o São Paulo. Eu sou clubista. E eu, como clubista, não consigo colocar alguém que joga contra o São Paulo. Então, Cuiabano tá fora do meu time nessa rodada, fechou? Sem mais delongas. Luciano Juba joga contra o Flamengo, então, cara, não. Kaique Bruno participa bastante das jogadas de ataque aqui do Cruzeiro, um nome que vale a pena ficar aí no radar, tá? Se você está pensando no Cruzeiro aqui. Alex Telles tem a batida de pênalti que pode favorecê-lo, o jogo é fora de casa contra a Chapecoense. Talvez valha a pena aqui o investimento também, se você curte o Alex Telles, mas eu vou com Varela nessa rodada do Flamengo, tá? Eu vou dar uma poupada aqui no dinheiro, 8,68, vale a pena. Varela também joga bem, entrega bastante aqui, vale a pena o investimento. Na zaga,
dois zagueiros bons aqui pro time, tá? Gustavo Gomes, baita zagueiro, acho que a zaga do Palmeiras vale a pena investir, vai ser minha dobra para essa rodada, não tem jeito. Eu dei 4 dicas, na defesa a gente tem 5 opções, então eu vou ter que dobrar. E aonde eu vou dobrar vai ser no Palmeiras, tá? Então já tenho o Carlos Miguel e eu gosto muito do nome do Murilo. Murilo aqui que vem para ser meu zagueiro. Para jogar do lado do Murilo, tem um outro zagueiro também que tá barato e que ainda não decolou no Cartola, mas eu espero que ele vá decolar, que é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um jogador que tem uma boa bola aérea aqui, costuma participar das jogadas de ataque do Cruzeiro nos escanteios, nas bolas paradas, então acho que vale a pena, fora que vale a pena ali pensando numa baliza zero, mesmo o jogo sendo contra o Grêmio, mesmo no lado do Grêmio tendo Carlos Vinícius, tá? Acho que dá pro Cruzeiro conseguir se armar bem ali defensivamente e sair com baliza zero aqui nessa partida. Bom, vamos lá. Cara, normalmente eu jogo no 4-3-3, porém, antes de fazer o vídeo aqui, eu dei uma olhada nas opções que a gente tem, tanto de atacante quanto de meio de campo, e eu me surpreendi muito com o meio de campo. O meio de campo nessa rodada tem muitas opções muito boas para a escalação. Dado isso, eu acabei mudando o meu esquema tático. Eu estou saindo do 4-3-3 para esta rodada e partindo para o 4-4-2. E a hora que eu entrar nos meias, você vai perceber que, cara, tem coisa boa aqui no meio de campo. Já começa com o Neymar, é coisa boa, mas R$19,91 para mim não vai rolar, porque é muito dinheiro. Falei lá no começo do vídeo, perdi muita cartoleta com ele. Joguei contra o Fluminense, é um palpite arriscado aqui é uma armadilha da rodada, acho que não vale tanto a pena o investimento em jogadores tanto de Santos quanto de Fluminense, então dessa rodada não tem menino nem no meu time, beleza? Mas tem menino Arias, John Arias jogando muito no Palmeiras desde quando chegou, tem ajudado muito o Abel, tem ajudado muito o Palmeiras. Parece que ele joga lá desde as categorias de base, parece que, cara, não foi ontem que ele chegou, parece que ele tá lá desde criancinha, tá jogando muito, vale a pena investir nele. O jogo é em casa, contra o Atlético Paranaense, vale muito a pena aqui investir no Arias, tá? Danilo, se você tem grana, vale a pena colocar o Danilo. Eu não vou colocar, por quê? Porque é fora de casa e eu tenho algumas ideias aqui para poder montar meu time. Para poder montar meu time, não vai caber o Danilo dessa vez. O Danilo, cara, tá jogando muito, fez gol no meio de semana, é jogador de seleção brasileira, muito provável que vai estar na Copa. Eu aposto que ele estará na Copa, tá? Eu acho que ele vai ser muito utilizado pelo Ancelotti, mas para essa rodada eu vou ficar sem o Danilo no meu time. Meu time vai ter a Arrascaeta, porque meu irmão, é Flamengo jogando em casa no Maraca, não tem como não ter o Arrascaeta, tá? É muito maluquice deixar o Arrascaeta de fora. Não faça isso. Tô brincando. Se você quiser fazer, pode fazer. Às vezes você torce pro Bahia e você é tão clubista quanto eu, você não ia colocar o Arrascaeta pra jogar contra o seu time, né? Então, cara, tô super de acordo contigo aí. Mas no meu time, como não é contra o meu time, vamos de Arrasca. Matheus Pereira contra o Grêmio, acho que, cara, o Matheus Pereira, eu sempre tenho a esperança que ele vai voltar a ser o Matheus Pereira do Brasileirão do passado, do ano passado, que pontuava muito no Cartola. E, cara, ele tem condições para isso, ele tá jogando bem, sim, tem feito média básica, eu acho que tem tudo para conseguir voar ainda no Brasileiro, o Matheus Pereira. Um dos melhores meias que a gente tem aqui no futebol brasileiro e merece até mais oportunidade ali na seleção, tá? Fica aqui a minha revolta. Enfim, vamos lá. Lucas Paquetá. Cara, Lucas Paquetá, cara, tem jogado muito bem no Flamengo, tem começado a ter destaque ali. Ele quando chegou tava meio, né? A gente não sabia ainda se valeu a pena o investimento todo no Lucas Paquetá, mas nos últimos jogos tem mostrado que, cara, tá ganhando ritmo, tá se entendendo muito melhor ali no meio de campo, no esquema tático, tá apoiando bastante, ele ajuda na marcação ali mais na frente, aquela primeira linha de marcação ali para fazer pressão no adversário. Ele tem se saído muito bem ali, eu acho que vale muito a pena o investimento aqui no Paquetá e por isso até que eu saí do 4-3-3 para o 4-4-2, tá? Quando eu vi aqui as opções de Paquetá, Matheus Pereira, Arrascaeta e Arias, eu falei, cara, poderia até ir no 4-3-3 e deixar talvez o Paquetá como reserva de luxo. Cara, fazia sentido também. Mas quando eu vi o ataque, eu falei, cara, talvez não vale o investimento ali muito no ataque, não. Não tem tantos jogadores assim que brilhem os olhos nessa rodada para ataque. Pelo menos para mim, tá? Às vezes no seu modo de ver o Cartola pode ser que para você faça mais sentido ter 3 atacantes, mas para mim nessa rodada não. Nessa rodada eu vou com o Pedro, não tem como. Cara, rodada passada eu vacilei, eu dei 4 dicas e eu falei, das 4 dicas eu vou com 3.
Quem que eu deixei de fora? O Pedro. E o que aconteceu? O Pedro foi o melhor da rodada, fez 20,60. Eu vou cair nesse erro de novo? Jamais. Não vou errar 2 vezes não, irmão. Pedrão no ataque aqui, ao lado de Arrasca no meu time. Vamos de Flamengo. Carlos Vinícius para essa rodada não, contra o Cruzeiro, fora de casa. Acho que não vale muito a pena o investimento nele não. Apesar do mínimo para valorizar é 1,50, pô, ele encostar na bola ele já valoriza, mas por enquanto não. Não vamos com ele, vamos com Flaco Lopes, jogando muita bola. Jogador de seleção argentina, e cara, você sabe, seleção argentina tem muitos bons atacantes na Argentina, e mesmo assim ele tem sido recorrentemente convocado. Provável até que vá para a Copa, tá, o Flaco Lopes, então vale a pena, e tá metendo gol em todos os jogos do Palmeiras, então vamos de Flaco Lopes. E com isso a gente fecha o nosso time e falta o técnico, não vamos esquecer do técnico. O nosso técnico da rodada será... Eu dei 4 dicas, né? 4 dicas de time. Falei de Flamengo, falei de Cruzeiro, falei de Palmeiras e falei de Bragantino. Como vocês podem ver, não consigo comprar nem técnico do Flamengo, nem técnico do Cruzeiro e nem técnico do Palmeiras. Ou seja, temos dinheiro para Wagner Mancini? Sim, temos dinheiro para Wagner Mancini, e Wagner Mancini será o técnico da nossa esquadra nesta rodada, meus camaradinhas. O nosso time formado aqui, nossos 12 titulares, né? 11 titulares mais o técnico, e como capitão, vamos de Pedro. Vamos de Pedro aqui nesse jogo do Flamengo, e vamos colocar o nosso banco de reserva, reserva de Carlos Miguel, Rossi, reserva para lateral, cara, um menino que joga muito bem, surgiu muito bem lá no Santos, tá no Coritiba, joga bola, JP Sherman. Zagueiros, quem será, hein, cara? Quem será pra zaga? Pô, tem um menino do Bragantino aqui, Alex Vinícius, um bom nome também para ser banco aqui do nosso time. Meio de campo, cara, tem um cara do meio de campo, um cara do Cruzeiro, que tá metendo gol, participa muito da jogada de ataque, tem vindo muito bem no Brasileirão e pouca gente tá falando dele, é o Christian. Christian pra Cartola tem vindo muito bem, tá? Não sei você, torcedor cruzeirense, qual que é a sua opinião sobre ele, mas para Cartola ele tem entregado bastante aqui. Vale a pena investir nele aqui pro meio de campo. E o ataque, puta, gostaria demais de colocar Caleri. Gostaria demais de colocar o Luciano. Mas é um jogo muito difícil, né? Vasco e São Paulo fora de casa, não vale muito a pena o investimento aqui pensando em pontuação e pensando em Cartola. Andrés Gomes sempre esteve no meu time. Joga muito, tem média básica muito boa, só que, cara, é contra o São Paulo. Eu já falei, eu sou clubista, sou São Paulino, então, jogador do Vasco nessa rodada não entra no meu time. Então, o Andrés Gomes está fora do nosso elenco para esta rodada. Lucas Ronier começou muito bem o brasileiro, deu uma oscilada aí, joga em casa, pode ser um bom nome, tá? Mas eu vou de Lucas Barbosa. Lucas Barbosa tem entregado média básica muito boa, joga em casa, é um atacante contra o Remo. O Remo cede muitos gols para os times adversários, então vale a pena a aposta aqui em Lucas Barbosa. E até digo mais, tá, cara? Coloquei Pedro como capitão. Eu costumo colocar meu reserva de luxo sempre um jogador que possa cambiar ali, possa trocar com o capitão caso ele não renda muito bem. Então, por isso que eu vou aqui de Lucas Barbosa como meu reserva de luxo. E assim está formado o nosso time para a rodada. Nosso time está formado com Carlos Miguel no gol, Varela, Fabrício Bruno Murilo e Juninho Capixaba. No meio de campo, Paquetá, Matheus Pereira, Rascaeta e Arias. No ataque, Flaco Lopes e Pedro, com Wagner Mancini de técnico e Lucas Barbosa de reserva de luxo. Confirmada a escalação do nosso time, eu vou te falar que eu gostei bastante dessa escalação. Cara, tô muito confiante com esse time aqui. Provável que esse daqui é um meu time provável, meu time prévio. Eu só irei mudá-lo se algum desses jogadores deixarem de ser provável. Caso contrário, esse aqui é o meu time. Mas, por via das dúvidas, me segue lá no Instagram. Me segue lá. Tem uma página chamada Lado Clubista no Instagram. Segue esse perfil lá, que lá eu sempre deixo o meu último time da rodada. Eu deixo minha escalação final lá, sempre uma meia hora antes de fechar o mercado. Eu publico lá meu time final, que eu já não vou fazer mais nenhuma substituição no time. Coloco também lá no TikTok, lá do Clubista. Segue lá, segue tanto no Instagram quanto no TikTok para fortalecer, beleza? A gente tá sempre falando ali de Cartola, a gente fala de futebol, a gente fala de São Paulo Futebol Clube, a gente vai falar muito de Copa do Mundo que tá vindo por aí, beleza?
Cara, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você gostou da análise que a gente fez no começo aqui do vídeo, falando das probabilidades, deixa seu like, deixa seu feedback também, por favor, nos comentários. Fala se foi legal, se não foi legal. O que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode trazer de coisas melhores para você. O intuito do canal é sempre trazer o melhor para você, beleza? Para que te ajude a escalar o time. Não estou falando para você sempre copiar meu time, porque a ideia não é essa. A ideia é trazer insights de jogadores de times que valem a pena apostar na rodada. E aí, lógico, você sempre monta o seu time de acordo com a sua cartoleta e de acordo com aquilo que você entende que vai ser o melhor para o seu time. Combinado? Então, cara, deixa seu like aí, se inscreve no canal, não custa nada se inscrever no canal e ajuda a gente bastante com isso e faz também com que esse conteúdo vá para outras pessoas, alcance outras pessoas, ajuda muito, beleza? E também, por favor, ativa o sininho. Aí eu ativo o sininho por quê? Pô, porque vai te ajudar. Toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser avisado. E, cara, fica todo mundo feliz. Se a gente combinar direitinho, todo mundo sempre sai feliz, beleza? Fechado? Gostaram do time? Pô, eu gostei bastante, viu, cara? Eu acho que esse time aqui vai dar certo pra rodada. Fechou? Cara, obrigado, valeu por você ter acompanhado até aqui e até uma próxima. Abraço!